Irmãos que estão aqui, você que está em casa, levante os braços para os céus. Ministério Excelsius vai cantar para preparar o nosso coração. Leonardo Barbosa vem nos falar sobre a ação da Providência Santíssima na nossa vida. Vem, Leonardo, seja bem-vindo, meu irmão. Levante os braços e louve o Senhor, cantando com o Ministério Excelsius. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, Espírito Santo, vinde orar em mim. Cante com fé e peça esse Espírito. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, Espírito Santo, vinde falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. incendeia, Senhor, a nossa alma, a nossa vida. Incendeia minha Levante seus braços alma, também e peça ao Senhor. incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais e carnais. Em nome de um Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Quero novamente acolher você que nos assiste de casa, que o céu adentre mais uma vez a sala da sua casa, ao seu smartphone, para quem nos acompanha. Quero deixar um abraço para vários amigos nossos que estão nos assistindo. Tem um pessoal aqui do Piauí, eu tenho um pessoal do Piauí também nos assistindo lá de Parnaíba, Renovação Carismática de lá. Povo de Londrina que me mandou mensagem aqui. Um grande amigo meu, o Ed, que está lá na Colômbia, ele é dos Jovens Sarados, está lá fazendo uma missão maravilhosa. Para que a gente comece, né? Quero convidar vocês que estão aqui, podem se sentar, fiquem à vontade. Nós vamos falar sobre providência neste momento. Eita, que assunto difícil de falar, né, gente? Providência. Como é que fala de providência no meio dessa crise que nós estamos, hein? Só eu que estou em crise ou vocês também estão? Você aí de casa, como é que está a sua situação? Está em crise ou não? Como é que fala de providência? Mas é isso que o Senhor quer abordar hoje, nesta manhã ainda conosco, né? O tema da providência do Senhor. Todo mundo está com a Bíblia aí? Eu quero convidar você de casa, você plateia que está aqui conosco, a abrir lá em Gênesis. Lá no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, capítulo 22. Amém? Capítulo 22, versículo 5. Faz um dedilhadinho aí para nós, irmão. Capítulo 22, versículo 5, lá de Gênesis. Amém? Então vamos lá. Então Abraão disse a seus servos: ficai aqui com o jumento, e eu e o menino iremos até lá. Adoraremos e depois voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha para o holocausto e colocou sobre seu filho Isaque. Tomou nas mãos o fogo e a faca, e continuaram os dois juntos a caminhada. Isaque então dirigiu-se a seu pai Abraão, dizendo: meu pai, respondeu ele,
Sim, meu filho. O menino replicou: temos aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus mesmo providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. Continuaram os dois a caminhar juntos. Assim que chegaram no lugar onde Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar, colocou nele a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Depois, Abraão estendeu a mão e tomou a faca para imolar seu filho. Palavra do Senhor. Deixa eu vir mais perto aqui de vocês. Nós vamos falar de providência. E que passagem forte essa, né? Pensa aí. Você em casa. Você já é pai? É vô? É mãe? É vó? Imagine só se Deus pedisse a você um sacrifício. E agora você imagina se esse sacrifício fosse o seu filho. Imagine só. Seria fácil? Sim ou não? Eita, estou sozinho aqui? Tem tanta gente aqui, vocês não respondem não? Sim ou não? Não, né? Não seria nada fácil. Já é difícil normalmente fazermos sacrifício. Como é difícil a gente fazer um jejum, né? Como é difícil a gente fazer algo que nos mortifica a carne, mas não nos mata. Só mortifica a carne. Agora imagina só fazer um sacrifício de dar o seu filho. Quantos pais e quantas mães que são capazes de dar a vida pelos seus filhos? Que poderiam, se pudessem opinar e trocar, falariam: eu troco a minha vida pela vida do meu filho. Eu conheço mães que falariam assim: se eu pudesse, eu tiraria o câncer do meu filho e colocaria em mim. Se eu pudesse, eu faria a minha filha voltar a andar e eu ficaria aqui sem andar. Eu conheço. Eu tenho certeza que, por Moisés ser um homem de Deus, ele também faria isso. Vocês não acreditam nisso também? Sim ou não? Sim, né? E aí, gente, quero abordar com vocês aqui o quê? A provisão de Deus. Como Deus provê em nossa vida. Existem muitas necessidades que nós temos e nós precisamos que Deus venha com a provisão, que Deus venha com a sua providência. Qual é a necessidade da sua vida hoje que você precisa de providência? A necessidade aqui de Moisés, não, de Abraão, desculpa. A necessidade aqui de Abraão era de que seu filho não fosse morto. Mas como é que ele ia pedir a Deus para que o seu filho não fosse morto, sendo que foi próprio Deus quem pediu para que ele fizesse o sacrifício? Vocês já tiveram alguma coisa que vocês amavam muito e vocês estavam próximos a perder e vocês sabiam que Deus ia tirar de vocês? Já aconteceu com vocês isso? Na minha vida já. Mas geralmente acontece na nossa vida quando nós estamos muito apegados a alguma coisa e nós amamos aquilo demais, mas aquilo não está nos fazendo bem. E Deus vem e diz para nós: tira da sua vida. E aqui Abraão estava numa situação similar. Não é que o filho dele não vinha fazendo bem para ele, mas Deus chegou para ele e disse: tira
disse a ele: eu quero em sacrifício, não vai mais te pertencer, vai ser meu. Imagine como Abraão ficou. Meu Deus, como assim? É meu, eu amo tanto, é o que eu mais amo, eu não vou conseguir viver sem não. O que nós temos que tirar dessa primeira passagem, que nós vamos partir para uma próxima? O que eu quero que você tire disso? É que mesmo se Deus pedir, entrega. Se o Senhor te pedir e para você parecer o fim do mundo, entrega. Porque Ele sabe de todas as coisas. Às vezes Ele não vai tirar de você. Como eu quero terminar de ler aqui, ó. Versículo 11. Mas o anjo de Javé o chamou do céu e lhe disse: Abraão, Abraão. Respondeu ele: eis-me aqui. O anjo disse: não estendas a mão contra o menino e não lhe faças mal algum. Agora sei que temes a Deus, pois não recusaste teu filho, teu único filho. Então Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Palavra do Senhor. Nós vamos ver aqui duas visões que vocês já vão entender de providência. Duas formas diferentes de alcançarmos a providência de Deus. Mas o que você tem que já entender é que nas duas formas você precisa confiar no Senhor e fazer o que o Senhor te mandar. Fazer e aceitar o que o Senhor fizer. Estão me entendendo? Porque muitas vezes a gente quer falar de providência, mas a gente já vem querendo ouvir falar sobre providência, mas já vem querendo fazer com que Deus realmente faça da nossa forma. E hoje eu vou te explicar que a providência de Deus para aqueles que são fiéis vem, mas muitas vezes ela não vem da forma que a gente pensa que vai vir. E aí eu quero te convidar a abrir agora lá em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15. Vamos lá. E Natã voltou para casa. Javé feriu o menino que a mulher de Urias tinha dado à luz a Davi, e ele adoeceu gravemente. Davi suplicou a Deus pelo menino e jejuou. Chegando à sua casa, passou a noite deitado no chão. Os anciões de seu palácio instituíram com ele para que... Os anciões de seu palácio insistiram com ele para que ele levantasse do chão, mas ele não quis e não tomou alimentos com ele. No 7º dia o menino morreu, e os servos de Davi tinham medo de dizer-lhe que o menino tinha morrido, porque diziam: se quando o menino ainda vivia, nós lhe falávamos e ele não nos ouvia, como, pois, lhe diremos agora: o menino morreu? Poderia fazer-se algum mal? Mas Davi, notando que seus servos cochichavam entre si, compreendeu que o menino tinha morrido. Então perguntou-lhes: o menino morreu? Sim, responderam. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, ungiu-se, mudou de roupa e entrou na casa de Javé para adorar. Depois voltou para casa, pediu que lhe servissem alimento e comeu. Perguntaram-lhe então os servos: que é isso que fizeste? Quando o menino estava vivo, jejuaste e choraste, mas agora que morreu, te levantas e come? Ele respondeu: quando o menino ainda estava vivo, jejuei e chorei, porque pensava: quem sabe se Javé não terá compaixão de mim e o menino viverá?
mas agora que morreu, por que haverei de jejuar? Poderei fazê-lo voltar? Eu irei a ele, mas ele não voltará a mim. Palavra do Senhor. Aqui muda a história. Se na primeira a gente vê Abraão indo levar seu filho para um holocausto, e a partir da sua fé o Senhor vem com a providência através de um anjo e não deixa o filho dele, o filho de Abraão, ser queimado em holocausto, e permite que um cordeiro apareça lá para ser o holocausto. Já aqui o Senhor não, aos olhos humanos, não vem com a providência que Davi esperava, e faz com que o seu filho morresse, e chama o filho de Davi. Estão vendo a diferença de providência? De clamor? E dentro disso tudo, para que a gente alcance a providência, eu quero abordar algumas coisas. Primeiro, vocês sabem quem era Davi? Sabem ou não? O rei Davi é o maior rei de todos os reis que existiu aqui na terra. Claro, né? Depois do nosso Senhor, Davi foi o cara. Se você vai para Israel hoje, você vai lá para a Terra Santa, vai lá para Israel, tudo que você olha que é de bom, leva o nome de Davi. O melhor hotel é o Hotel Rei Davi. O melhor restaurante é o nome de Davi. Tudo que você vai é Davi. O povo lá é apaixonado por Davi. E Davi foi o maior dos reis da terra, aqui. E aí, gente, quero que você analise o posicionamento. O que é posicionamento? Eu quero que você analise o posicionamento do rei Davi mediante as circunstâncias e buscando a providência de Deus. Primeiro, posicionamento de Davi. Quando Davi fica sabendo do que está acontecendo, quando ele se depara com um problema, o que ele faz? Se coloca em oração. Primeira forma que eu quero que você analise do posicionamento de Davi. Ele se põe em oração. Davi se coloca num estágio de oração tão forte, a ponto de que ele se reclusa, ele se mortifica, porque ele não quer comer, com jejum. E eu te falo, se existe alguém que tinha canal direto com Deus, esse alguém se chamava Davi. Pensa num homem que tinha intimidade. Lembra quando eu falei na pregação anterior que o Senhor olha o coração? O Senhor diz que Davi era o cara com o coração mais similar à vontade dele. Sabiam disso? Se alguém tinha contato direto com o Senhor, alguém que conversava com Deus, este homem se chamava Davi. E Davi, quando se colocou de frente com o seu problema, com a sua adversidade, primeira posição dele, se colocar em oração, se reclusar. Segunda, se mortificou em oração, fez jejum. Mas aí eu quero que você, depois desse posicionamento, pare e olhe o que e entenda o que. Deus, Ele não vai falar conosco em todos os momentos que a gente quiser. Quando Davi estava lá rezando, vocês viram na passagem Deus falar com ele? Sim ou não? Não. E por que é que você fica chorando toda hora e bravo porque você vai rezar e não escuta a voz de Deus?
Quantas vezes a gente vai rezar e a gente não consegue escutar a Deus? Muitas, não é? Se coloca em oração, vai buscar rezar, a gente reza e não escuta a voz de Deus. Quero te perguntar, alguma dessas vezes foi 7 dias sem comer, sozinho dentro de um quarto? Não? Por que você fica bravo com Deus? Fala que Deus não te responde. Davi foi 7 dias sem comer, sozinho lá, sem tomar banho, fedendo, dentro de um quarto. E ele era o cara. Ele tinha contato direto com Deus. Quantos salmos você já escreveu? Nenhum! Não é possível. É só os do Piauí que estão dando risada, né? Do Piauí aqui é longe, gente. Dá para vocês voltar fazendo pelo menos uns 3 salmos, hein? Pelo menos uns 3 salmos. Tem um povo da Bahia que chegou aí agora, né? Eu gosto dos baianos que eles falam felicidade. Né? A felicidade deles vem embasada na fé. Não é? Ô povo bom. Davi ficou lá preso, fedendo, sem comer. E Deus não falou com ele. Sabe o que Deus fez? Foi na prática em vez de na teoria. Já foi lá e levou o filho de Davi embora. E aí? Mas você veio falar da providência, mas não estou vendo providência nenhuma nisso aí que você está falando. Na primeira, beleza, né? Na primeira passagem. Mas nessa, por que eu estou usando ela? Essa segunda passagem. Para que você consiga ver 2 formas. Uma, quando Deus faz da forma que você pede. E nessa segunda, quando Deus faz, mas da forma que Ele quer. Não da forma que você quer. Porque muitas vezes as nossas vontades não são as mesmas vontades de Deus. Para ser sincero, na maioria das vezes. Não é? Na maioria das vezes. Não é a nossa vontade a mesma vontade da de Deus. O que Davi fez depois que ele descobriu que o filho estava morto? Antes dele descobrir, vamos voltar um pouquinho. Outro ponto que a gente precisa analisar, que Deus me incomodou aqui agora. A gente sabe muitas vezes que aquilo não faz mais parte de nós, né? Muitas vezes a gente tem algo e a gente sabe que aquilo não faz mais parte de nós, mas a gente não tem medo de perguntar. Muitas vezes a gente fica num medo danado de perguntar as coisas para Deus, para as pessoas. A gente sabe que aquilo não faz mais parte de nós, mas a gente não pergunta. Outra coisa que a gente tem que aprender nesse momento com Davi. Davi, a palavra diz que Davi já sabia que o filho dele tinha morrido. Por quê? Porque Davi, gente, Davi ele sabia tudo o que estava acontecendo. Além de ser o rei, conhecer tudo, ter uma visão mais aprimorada de tudo, né? Porque geralmente aqueles que o Senhor coloca como líder, ele consegue ter uma visão muito aprimorada de tudo, né? Porque tem dom que vem de Deus para conseguir ter tudo isso. Além disso tudo, ele já sabia, porque ele viu o povo cochichando. Mas o que ele fez? Perguntou. Então aprenda com Davi. Não deixa de perguntar não. Mesmo você sabendo que já não é mais para você, pergunta. A Deus, as pessoas que estão do seu lado. Porque muitas vezes você está ali, ó, na sua vontade, insistindo numa coisa, que ela não vai fazer mais parte da sua vida. Deus já tirou. E quanto mais você ficar ali, chorando, deitado, pior vai ser. Mais tempo você vai perder. Davi chega, pergunta. Os empregados com medo respondem. Se você estudar um pouquinho mais, você vai ver que os empregados que foram falar para Saul, que Saul iria morrer, Saul mandou matar. E os empregados eram o mesmo. O povo que servia Saul era o mesmo que servia Davi, praticamente ali. E aí eles ficaram com medo. A palavra diz que eles tinham medo de dizer a Davi. Por quê?
Porque Saul mandou matar, Davi também poderia matar, porque também era homem. E mesmo assim eles responderam, falaram, sim, seu filho morreu. Agora você olha o outro posicionamento de Davi, como Davi tem coisas a nos ensinar. O que fazer agora, quando nós realmente perdemos as coisas? Primeiro ele nos ensina o que fazer para buscar a providência. Agora ele nos ensina o que fazer se a gente não conseguir a providência da forma que a gente quer e quando nós perdemos alguma coisa. Ele nos ensina. Quantos de nós perdemos uma coisinha que nós amamos, ou perdemos alguém, ou perdemos um emprego, ou perdemos um cargo, uma posição. Agora eu não sou mais o coordenador dos ministros leitor, né, dentro da igreja. Não vou mais lá não. Eu fui coordenador de um grupo de oração. Meu grupo de oração se chama Pedra em Cristo. Eu não sou mais coordenador. Vou sair do grupo. Não me quiseram, eu coordenei lá X anos, na hora de renovar, eleger o outro. Não quero mais, não. Vou ficar aqui deitado chorando. Ou você perde o namorado, a namorada. Ou você pede seu esposo, um filho como o Davi. Davi vem nos ensinar nessa manhã. Davi vem nos ensinar. Vou voltar para a palavra para que a gente leia. Vem cá. Davi levantou-se do chão, lavou-se, ungiu-se, mudou de roupa e entrou na casa de Javé para adorar. Quando ganhamos e quando perdemos, uma luta, porque a batalha quando estamos em Jesus, nós já vencemos. Mas para que finalize a batalha existem várias lutas, e essas lutas, hora ou outra a gente perde. Nós já somos vencedores, escuta bem isso. Em Jesus nós já somos mais que... Ih, Maria, não tem ninguém aqui não. Nós já somos mais que... Em Jesus nós já somos mais que vencedores. Mas no meio do caminho existem pequenas lutas que nós perdemos. E aqui ele nos ensina. Aqui foi uma das poucas lutas que eu vi Davi perder. Se você estudar a vida de Davi, você vai ver que Davi era um vencedor. Porque ele estava sempre com o Senhor. Mas ele perdeu algumas coisinhas. E essa é uma das derrotas dele. Mas eu tenho certeza que ele só perdeu essa devido ao pecado dele, que quando você estudar a vida de Davi, você vai entender o que eu estou falando agora. Mas essa foi uma lutinha que Davi perdeu. Mas, mesmo na perda, ele foi adorar. Porque nós precisamos aprender isso. Nós temos que adorar ao Senhor quando ganhamos e quando também perdemos. E eu quero te falar uma coisa para você que está na sua casa chorando. Para você que está aqui chorando pelas coisas que você tem perdido, pelas lutas que você tem perdido. Vá chorar aos pés do Senhor. Pare de chorar para o seu vizinho. Para de chorar para quem você não sabe que quer o seu bem. Vá chorar direto ao Senhor. Você precisa rezar por uma causa, vá você rezar ao Senhor e adorar o Senhor. Abraão e Davi pediram para alguém, pediram para algum homem providência? Não. Pediram para o Senhor, foram adorar o Senhor. Não estou dizendo que você não deve pedir oração,
Mas para de ficar falando com gente que não quer o seu bem. Se entregue ao Senhor, vá até o sacrário, adore ao Senhor, jejue na presença do Senhor. Se você não consegue ir, tem alguma dificuldade de sair da sua casa, se coloque em oração sozinho, enquanto dorme. Liga a TV Século 21, que tem adoração toda hora. Entra na internet. Ah, mas eu não sei. Pede para o neto, para o sobrinho. Pede ajuda para isso. Mas não fique contando os seus problemas para gente que muitas vezes não quer o seu bem. Se entregue ao Senhor, porque é o Senhor quem vai resolver. Peça a intercessão da nossa mãe. Peça e use as armas que o Senhor proporciona a você. O Senhor se faz acessível a todo momento. Você pode não ouvir Ele em alguns momentos, mas eu te garanto que, se você persistir e for fiel, Ele vai te escutar. E aí eu quero te mostrar agora o desfecho de Davi. Davi não ficou prostrado, porque o que o inimigo de Deus mais quer é que você fique prostrado, deitado e chorando. Sabe por quê? Deus nos conhece, não nos conhece? Mas o inimigo dele também nos conhece. E ele sabe que nós ficamos prostrados aos pés do Senhor somente quando nós queremos alguma coisa. Quando nós perdemos, nós saímos e vamos nos prostrar no canto. Estou errado, gente? Nós somos tão ruins que nós só nos prostramos aos pés do Senhor quando nós queremos algo. Quando nós não conseguimos, a gente sai dos pés do Senhor e vai para o canto. E quando estamos no canto, vem gente que não está sendo mandada pelo Senhor para ficar do nosso lado ali falando com a gente, entendeu? Se você teve uma perda, se você perdeu algo, levante, toma um banho, passa um perfume, mulherada, passa um batom e sofra no Senhor. Ninguém precisa ver o seu sofrimento. Está entendendo? Levanta, homens. Sofra no colo da sua esposa, nos colos do Senhor, mas não deixe te abater. Porque o Davi bem diz aqui: poderei fazê-lo voltar? Não! Você tem poder de fazer voltar aquilo que você perdeu? Não. Eu irei a ele, diz Davi, mas ele não voltará a mim. Olha a fé e a certeza de Davi. Certeza de que o filho dele foi a Jesus, foi a Deus, e que ele também logo iria se encontrar com ele ao céu. Entendeu? Tenha certeza de que aquilo que você perdeu, se foi um ente querido por causa de falecimento, tenha certeza de que logo você vai estar novamente junto no céu. E se foi alguma causa, emprego, posição, qualquer coisa, tenha certeza de que Deus vai restituir algo melhor, vai te dar algo melhor. Ou Ele pode restituir num momento mais oportuno, para que você aprendesse a dar valor àquilo que você tem, ou Ele te dará algo melhor. Mas você precisa entender. Sabe? Tem uma historinha assim, ó. A mulher chega e fala assim para o padre: Padre, meu marido foi embora, mas ele vai voltar. Aí o padre: minha filha, faz quanto tempo que ele foi embora? Ah, padre, faz 8 anos, ele casou com outra, tem 2 filhos, mas ele vai voltar. Aí o padre olha e fala: eita, mulher de fé a senhora, né? Gente, tem coisa que não vai ser restituído na sua vida, mas Deus vai te dar algo melhor. Deus vai te dar uma oportunidade nova, ou Deus vai te conservar da forma que você está, porque é o melhor para você, para que você não sofra novamente. Está entendendo? Mas existe também a situação que Deus pode restituir.
Se realmente for da vontade dele. Mas para tudo isso, sabe o que você tem que fazer? Igual Davi, perguntar para Deus. Colocar em adoração, perguntar. Segundo ponto aqui, que eu quero te perguntar, para a gente rezar já já. Quantas coisas você já perdeu? Tem que te falar uma coisa aqui. Você vai perder mais um monte. Mas o seu posicionamento precisa ser esse aqui, ó. De Davi, de Abraão, confiando na providência do Senhor. Porque você sabe o que aconteceu com Davi? Davi, versículo 24, abre aí. 2 Samuel 12, 24. Davi consolou sua mulher Betsabeia. Foi até ela e com ela se uniu. Ela deu à luz a um filho, ao qual foi dado o nome de Salomão. Yahvé o amou. Palavra do Senhor. Veio a providência. Está entendendo? Davi não ficou sem providência. Davi teve como Abraão providência. Mas a providência de Davi não foi da forma que ele esperava naquele momento e que todos esperavam. Deus não deu naquele momento, mas Deus deu uma nova história a Davi. Uma nova oportunidade para aquele casal. O Senhor deu uma nova oportunidade para Davi e Ele quer dar uma nova oportunidade a você. Aqui nós abordamos duas formas de providência. Uma da forma que nós muitas vezes queremos, quando é a vontade de Deus, ela se cumpre. Mas a segunda é mediante somente a vontade de Deus, quando nossa vontade não é igual à vontade de Deus. Qual dessas se enquadra na sua vida hoje? Reze, identifique, mas sempre confie na providência do Senhor. Se você quer experimentar da providência de Deus, o adore. Eu vou contar um testemunho rápido aqui, devido ao nosso tempo também, que eu falo demais, né, gente? Eu, Leonardo, tenho uma agência de publicidade em Londrina. Tenho um restaurante, tenho uma agência de publicidade em Londrina. Há 1 ano e meio atrás, eu escutava todos os meus amigos, meus clientes falando de crise, e comigo eu não via crise, porque Deus ele sempre me abençoou na minha área financeira. Sempre consegui fazer tudo que eu queria. Em determinado mês eu perdi 70% do faturamento da minha empresa. Em um único mês, gente. Eu falei, eita, lascou. Agora lascou tudo. E aí eu tinha um pouquinho de dinheiro ali, fui manobrando, até que chegou um momento eu falei, de duas uma eu vou ter que fechar, ou não vai ter o que fazer aqui. E se eu fechasse eu não tinha dinheiro nem para pagar quem trabalhava para mim. Comecei a rezar e pedir para Deus, Deus me ajuda. Eu estou começando agora a pregar para você, Deus, que às vezes a gente acha que Deus vai nos ouvir pelo que a gente faz, né? A gente é tão ruim, né? Às vezes a gente acha que Deus vai nos ouvir pelo que a gente faz, não é porque Ele nos ama, né? E aí, beleza. De repente, bate uma pessoa na porta do meu escritório. Opa, tudo bem? Oi, tudo bem? Então, eu fui indicado aqui, sua empresa para mim. Quem é que te indicou? Não, não quero falar quem indicou, não. Eu estou abrindo uma empresa agora e eu quero que você me acompanhe. Você vai lá vamos lá comigo? Do que é a sua empresa? Não, eu quero que você vá lá para você entender. Eu olhei e falei, que papo estranho, não quer falar quem me indicou, aí não quer falar o que a empresa dele é. Aí com muito custo ele me falou quem me indicou, que era um dos únicos clientes que tinha ficado. Né? Que era o meu melhor cliente dos que tinham ficado comigo ainda. Eu falei, eita, vou lá, né, atender o cara. Porque se eu falar que eu não vou atender, eu perco até esse aqui que está aqui comigo ainda. Aí eu fui. Quando eu chego lá na empresa do cara, o que é a empresa do cara, gente?
é uma casa de swing. Sabe o que é uma casa de swing? Eu vou explicar bem simples, tá? Casa de swing é uma casa onde vai 2 casal. Chega lá, eles trocam os parceiros. A minha mulher vai ficar com o meu amigo e eu vou ficar com o amigo da minha mulher e por aí vai. Aí ele começou a andar comigo. Esse aqui é o quarto aqui de vidro. Eu vejo tudo o que acontece lá dentro, mas quem está lá dentro não vê o que acontece aqui. Essa aqui é a casa, é o quarto dos chicotes, dos 50 tons de cinza e não sei o quê. E foi me mostrando aquilo e eu falei, meu Deus do céu, comecei a pregar a palavra de Deus agora. Como é que eu vou pregar a palavra de Deus e fazer o marketing do encardido? Né? Porque é justamente isso, pregando a palavra de Deus e vou fazer o marketing do encardido. Como é que eu vou fazer isso? Aí fui sair da empresa dele e falei, eu vou fazer um orçamento e te mando. Cheguei lá na minha empresa e falei, meu Deus do céu, como é que eu vou falar não para esse cara? Porque se eu falar não para ele, ele vai achar que eu não quero atender ele por discriminação e eu vou perder até um dos únicos clientes que sobrou, que é amigo dele que me indicou. Então como é que eu vou falar não? Falei, eu já sei. Eu vou pegar aqui os 70% do valor que eu perdi de faturamento e vou mandar numa proposta. Esse cara vai olhar para mim e vai falar, é um louco me cobrar tudo isso, porque dava 6, 7 vezes mais do que eu deveria cobrar dele, do preço de mercado. Então eu vou jogar o preço lá na lua, que aí ele automaticamente vai falar para mim que não consegue me pagar e vai procurar outra empresa. E aí foi o que eu fiz, mandei para ele. Passa 2 dias, ele me liga. Ei, Léo, tudo bem? Aqui é o fulano de tal. Você consegue vir aqui? Eu falei, rapaz, eu estou indo para São Paulo. Eu menti, tá? Não estava indo, não. Mas para mim não ir lá de novo, eu menti. Falei, estou indo para São Paulo, não consigo. Dá para você me falar pelo telefone mesmo? Não? Então não, fechado. Fechado. Só que eu quero ver com você um negócio. Além disso, que você me colocou tudo aqui, eu quero aumentar um pouquinho mais, você sobe um pouquinho mais o valor, mas eu quero que você bola as festas para mim. Hoje é a festa da espuma, amanhã é da lingerie, amanhã é do morango, bola as festas também para mim. Eu falei, tá bom, eu estou indo para São Paulo, eu vou voltar, eu te ligo. Aí eu desliguei o telefone e falei, fui conversar com o inimigo, né? Em vez de falar não direto, fui ficar dialogando com ele, agora eu estou numa saia justa. E aí, como eu comecei a conversar com ele, porque quando a gente abre brecha para o inimigo, ele começa a trabalhar dentro de nós só, também. Ele começou a trabalhar dentro de mim. Você não vai aceitar? Você vai fechar a empresa? Como é que você vai pagar quem você deve? Você vai fazer o que da vida se você só sabe fazer isso? E aí? E aí eu fiquei numa situação de pego e não fecho, não quebro, ou eu não pego e quebro. O que você faria? Qual seria a sua posição mediante este fato, a essa dificuldade? Porque muitas vezes nós estamos apegados. E aquilo que era a minha empresa, para mim no momento era o que mais importava para mim. Porque era a minha fonte de renda, de sobrevivência. Eu gosto de vida boa. Entendeu? Era o que me proporcionava viajar, ter um carro importado. E eu vou quebrar, e aí? O que eu vou fazer? Mas eu consegui dizer não. Disse não e em menos de um mês eu consegui pegar o marketing da maior construtora da América Latina, que me deu muito mais. Muito mais. Isso é a providência de Deus. Quando nós falamos não para o mundo, não para as coisas do inimigo e confiamos a Deus, independente da forma que Ele vai agir, nós vencemos. Assim como Davi e assim como Abraão. E eu finalizo por aqui. Confie na providência do Senhor. Confie, porque ela não nos decepciona. Amém? Amém.